Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato e hoje eu voltei para fazer mais uma lista de serviços de streaming. Eu já falei sobre a Amazon, eu já falei sobre a Netflix e também sobre o Telecine. E agora que a HBO Max finalmente chegou no Brasil, eu posso fazer uma lista das melhores séries que estão lá no streaming. Só que eu vou fazer de um jeito um pouco diferente aqui. Se você assistiu os vídeos que eu fiz sobre a Amazon e a Netflix, você vai ver que o catálogo dos dois tem muito mais série de ficção científica. E a HBO Max não tem tanto assim. Então o que eu vou fazer aqui é um pouco diferente. Ao invés de fazer simplesmente uma lista com as melhores séries da HBO Max, eu vou falar de todas as séries de ficção científica que você pode encontrar lá no serviço de streaming da HBO. Algumas são boas, algumas são ruins, algumas são excelentes. Eu vou falar dos pontos altos, dos pontos baixos, e aí você escolhe qual que é a sua favorita, para eu não ter que simplesmente dizer para você qual vale a pena e qual não vale. Mas antes de eu começar a lista de verdade, eu vou começar aqui com alguns critérios. Eu criei duas regras. A primeira das regras que eu estabeleci aqui é que eu não vou falar de séries focadas em super-heróis. Tem várias delas aqui, eu adoro várias delas, mas eu estou focando apenas naquelas onde a ficção científica está em primeiro plano. Ela pode até ter sido adaptada de um quadrinho, mas não de um quadrinho de super-herói, porque eu sinto que ultimamente isso virou um gênero próprio. E a segunda limitação que eu criei para essa lista é que eu não vou incluir séries que até têm elementos de ficção científica, mas o principal dela é a fantasia. Então, em séries de super-herói, eu poderia colocar aqui Monstro do Pântano e Doom Patrol, a Patrulha do Destino, mas não vou entrar aqui porque são séries focadas em super-heróis. Eu também não vou falar de His Dark Materials e também não vou falar de Lovecraft Country, porque as duas seguem muito mais uma linha de fantasia. Então, seguindo finalmente para a lista, eu separei aqui algumas séries, algumas animações, algumas live action. A primeira série que eu vou mencionar aqui é uma que eu falo toda hora nesse canal. Às vezes eu falo bem, às vezes eu falo mal. O importante é que provavelmente, se você conhece o meu canal antes desse vídeo de lista, você deve ter conhecido por causa dessa série. É Raised by Wolves. A premissa de Raised by Wolves gira em torno de dois androides, chamados apenas de pai e mãe. Eles foram programados para criar e cuidar das últimas crianças humanas no exoplaneta Kepler 22b, depois da humanidade ter se destruído uma grande guerra causada por conta de conflitos religiosos. Mesmo em um planeta inóspito e hostil, a vida parece calma para os androides e as suas crianças, mas a paz é perturbada com a chegada de uma arca, trazendo humanos que não apoiam a ideia de androides criando seres humanos. Eu já falei tanto dessa série nesse canal, mas eu vou falar mais uma vez, caso você tenha visto esse vídeo ou não tenha visto nenhum outro do canal. A primeira coisa que chama muita atenção nessa série é que ela é produzida pelo Ridley Scott, que é o mesmo de Blade Runner e Alien, então você já sabe que tem o envolvimento de uma pessoa que conhece muito de ficção científica. Ele dirigiu também os dois primeiros episódios, depois ele sai da série como diretor, ele ainda continua sendo produtor executivo, ele deixa o filho dele cuidando da série, outros diretores. É uma série que ela tem seus altos e baixos, ela é um pouco desnivelada pra mim, mas o que funciona nela funciona muito bem, que é a direção de arte. Essa série é belíssima em questão visual, ela tem uma música incrível também. Ela é provavelmente ela é a segunda mais cinematográfica dessa lista. Tem uma outra que eu vou mencionar aqui que provavelmente é a mais cara de todas, mas Raised by Wolves é uma série que às vezes me incomoda um pouco no enredo, porque ele tem bastante conveniência. Ele tem alguns problemas, mas eu até consigo perdoar eles, porque eu senti a ideia que eles queriam trazer. E eu meio que tô animado pra segunda temporada, porque o último episódio foi uma bizarrice, o que é engraçado, porque durante a temporada toda eu fui um pouco cético sobre a série e todo mundo reclamou que eu tava sendo chato sobre ela, e quando teve aquele final super bizarro e absurdo, eu gostei e todo mundo odiou. Então, é gosto, não faz sentido. Mas é isso, Raised by Wolves é uma série que talvez você goste por causa dos conceitos de ficção científica que são muito bons. O elenco também é excelente. Talvez você torça a cara um pouquinho ali pro enredo, mas tudo bem. Se você não for uma pessoa muito exigente, muito chata, talvez você goste um pouquinho mais dessa série. Ainda assim, são só 10 episódios, é só uma temporada. Dá pra você assistir ela rapidinho. Se você quiser saber a minha opinião sobre a primeira temporada inteira, com detalhes, falando um pouquinho com mais calma, eu fiz 2 vídeos aqui pro canal falando dessa série. O primeiro deles com as primeiras impressões, falando dos 3 primeiros episódios, e também fiz um outro vídeo fazendo uma crítica geral da temporada, onde eu entro em uma análise um pouco mais detalhada dos episódios. Então eu vou colocar aí no cartão em algum lugar. E essa próxima série da lista é uma que eu não vejo as pessoas falando tanto, mas eu acho que ela merece certo reconhecimento, pelo menos pela proposta, porque
ela tenta fazer. É a série chamada Room 104, ou Quarto 104. Essa é uma série antológica onde cada história se passa no mesmo quarto de um motel dos Estados Unidos, o Quarto 104. E é nesse mesmo ambiente que diversas histórias podem começar pequenas e tomar uma enorme proporção, indo de algo mais leve e cômico para o horror e o absurdo. Geralmente servindo como uma experiência para estudo de personagens, a série também aproveita conceitos de ficção científica, como realidades alternativas e lapsos temporais. Eu sei que é uma coisa que não chama a atenção de todo mundo, mas me chamou bastante, é que os criadores dessa série foram a dupla Mark e Jay Duplass. Eles são dois irmãos que são produtores independentes, eles sempre estão fazendo vários filmes e várias séries com uma temática, ou pelo menos se envolvendo, em séries que tem uma temática de ficção científica, ou no mínimo uma premissa bastante absurda. Eles se envolveram em séries como Togetherness, que também é da HBO, também tem alguns filmes muito bons como Creep, Sem Segurança Nenhuma e Complicações do Amor. Esse último aí é excelente. Mas indo pra série em si, o grande destaque dela é o seu formato antológico. Ou seja, cada episódio é uma historinha fechada. E eu já vi várias pessoas fazendo aquela comparação básica de que é tipo um Black Mirror, mas não tem nada a ver com Black Mirror, tem muito mais a ver com Além da Imaginação, onde uma coisa pequena acaba se tornando completamente absurda por conta de uma mudança minúscula ali no cotidiano do personagem. Por mais que eu defenda bastante essa série, eu admito que ela é um pouco irregular, ela tem episódios que são muito bons, mas ela também tem algumas barrigas ali que ficam sobrando. Pelo menos as primeiras temporadas são ótimas, não tem nenhum episódio que eu jogaria fora, mas ainda assim tem mais episódios bons do que episódios ruins. Quando você começa a pensar que a série tem apenas esse quarto pequeno, essa limitação narrativa, parece uma coisa ruim, mas acaba sendo muito bom porque eles podem usar o dinheiro de locação para investir em elenco. E o elenco é muito bom, tem muitos convidados especiais maravilhosos nessa série. Essa é uma daquelas séries que não recebeu tanto amor quanto merecia, mas pelo menos ela rendeu 4 temporadas. Então, se você gosta do formato e você estiver gostando da primeira temporada, você ainda vai ter um bom tempo aí, uns bons episódios para continuar seguindo. Essa segunda dica, Room 104. A terceira dica é a primeira animação dessa lista. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu, ou pelo menos todo mundo já conhece de nome, que é Rick e Morty. A animação segue a história do jovem Morty e o seu avô, o cientista louco Rick Sanchez, que o leva em diversas aventuras absurdas e arriscadas além da Terra e para outras dimensões. A série foi criada pela dupla Justin Roiland e o criador de Community, meu amorzinho de série, Dan Harmon. Para quem não conhece nada dessa série, a primeira coisa que eu vou dizer para você, para poder vender ela direito, é para você não ouvir muito bem os fãs dela. Tem muita gente que considera essa a coisa mais genial do mundo. Sim, os conceitos são muito bem feitos, ele tem conceitos de ficção científica muito bem elaborados, porque o Dan Harmon, ele conhece o gênero, ele brinca muito com a estrutura narrativa dele. É uma série com ótimas propostas, mas não deixa os fãs ficarem te vendendo como se isso fosse a coisa mais genial do universo. Mas ainda assim, é uma das séries mais criativas que estão sendo exibidas ultimamente. Se você gosta de um humor bizarro, absurdo e até algumas vezes escatológico, Rick e Morty vai ser a dica perfeita para você. Todas as temporadas estão disponíveis na HBO Max, a 5ª temporada está sendo exibida agora. Eu tô até fazendo umas lives aqui no canal falando delas. E caso você curta o humor e os conceitos e os personagens, ainda vai ter muito mais temporada pela frente. Essa eu vou falar bem rapidinho porque eu acho que a maioria aqui já conhece. E mesmo pra quem não conhece, eu indico fortemente porque eu sei que tem alguns fãs muito chatos por aí, mas ela ainda assim vale a pena e vai te divertir muito. A próxima da lista é uma que, sinceramente, eu achei que não seria tão legal assim por conta da premissa, mas eu acabei adorando, que é Beforeigners. Anos após a surpreendente descoberta de que habitantes da era viking estavam surgindo nos oceanos da Noruega, os visitantes do passado estão finalmente se reabilitando ao cotidiano de celulares e veículos motorizados. E assim seguimos as missões do policial Lars, que se vê obrigado a trabalhar ao lado de Elfidor, uma viking tentando se encaixar na sociedade enquanto lida com a sua falta de paciência para os procedimentos padrões. A dupla começa a investigar o assassinato de um dos viajantes do passado, mas descobrem algo bem maior sobre os bizarros eventos da cidade de Oslo. Como mencionei anteriormente, eu admito que a premissa não me pegou de começo e eu tive um certo preconceito com a série, porque já tivemos várias assim, séries onde pessoas do passado vêm pro presente, já tivemos Outlander, já tivemos séries como The Returned, e por mais que algumas tenham sido bem feitas, outras não, a premissa tava ficando um pouco batida. Mas quando eu assisti logo o primeiro episódio, eu fiquei impressionado porque o elenco é muito bom e os personagens são ainda melhores. Eu adorei a forma que eles criaram essa transição entre o passado e o presente e como eles criaram um comportamento desses habitantes do passado tentando conviver na Oslo atual.
atual. Muita gente vai ver Beforeigners apenas como uma série de investigação policial, mas eu achei ela muito mais inteligente que isso. Eu acho que ela sabe explorar muito bem os conceitos dela, muito melhor do que outras que tiveram uma premissa similar. Entre em Beforeigners com a mente aberta, e aí você, mesmo que você não se importe muito com a crítica que eles colocam ali, tem um teor, um caos político ali muito interessante. Se você não se interessar por isso, ainda assim tem uma investigação muito envolvente que vai te deixar interessado. Você realmente assiste todos os episódios correndo. Tem apenas uma temporada, eu acho que são 6 a 8 episódios. Eles não são tão grandes assim, dá pra você assistir isso numa sentada só. A próxima série da lista é Roswell, New Mexico. A série é ambientada na cidade de Roswell, conhecida pela sua conexão com teorias envolvendo aparições alienígenas. Liz está retornando para a sua cidade, procurando se conectar com antigas amizades, quando descobre que realmente existem alienígenas com habilidades sobrenaturais escondidas entre os humanos. Assim como a série anterior que eu mencionei, a Beforeigners, Roswell, New Mexico tem uma premissa que já foi vista antes, ela não é muito original, só que existe uma grande diferença entre as duas. Enquanto Beforeigners sabe usar uma premissa batida, de uma forma inteligente, de uma forma dinâmica e criativa, Roswell faz totalmente o contrário disso. A primeira coisa que você nota logo de cara é que essa série tá com muita pressa de estabelecer um triângulo amoroso e coisas que já estão ficando batidas do gênero. E não me entenda mal, eu não tenho problema com séries de romance adolescente, estilo Riverdale, não tenho nada contra. O problema de Roswell é que ele claramente não sabe aproveitar a sua premissa de pessoas com superpoderes e toda essa ambientação dos alienígenas. Isso fica muito de pano de fundo, isso fica completamente esquecido na história para tentar criar um romance que também não é tão interessante assim, porque nenhum dos atores é muito bom. Esse eu acho que é o maior problema dessa série, ele não consegue vender o seu romance por causa de péssimas atuações. Eu sei que isso é uma coisa que as pessoas mencionam mais em filme, mas a montagem dessa série é um desastre. Ela é toda picotada, ela tem muito flashback, ela tem muito efeito, é uma confusão. Parece que a série tá logo com pressa de chegar na parte romântica dela, e parece que ela tem um pouco de vergonha da parte de ficção científica, porque isso tá bem no comecinho e eles abandonam e começam a estabelecer o drama que não é bem feito. A série ainda tá em exibição, ela tá na sua terceira temporada, todas elas estão na HBO Max. Vale mencionar também que a criadora da série é uma das roteiristas da série The Originals, aquela lá derivada do Vampire Diaries. E eu acho que é aí que tá a grande diferença, porque enquanto eu não gostava muito de The Originals, ainda assim eu já assisti alguns episódios na época e eu vi que era muito melhor montado e dirigido. Eu acho que o que faltou em Roswell é uma direção competente que conseguisse salvar o enredo mais fraquinho. Então, se você tiver com muita saudade de séries como Riverdale ou alguma coisa do tipo, talvez você goste, mas eu já aviso que ela não tem o mesmo tratamento dessas outras séries. Mas seguindo em frente, eu vou colocar aqui mais uma animação, ainda que Rick and Morty seja mais popular dessa lista, pelo menos atualmente. Essa que eu vou mencionar é a que tem um apelo histórico maior. É a clássica Os Jetsons. Esse clássico da Hanna-Barbera nos leva para uma sociedade futurista e cheia de tecnologia, mas que também depende bastante das máquinas. E é aí que conhecemos a família Jetson, vivendo em uma casa inteligente na cidade de Orbit City. E assim assistimos às diversas histórias de George, Judy, Jane, Elroy, o cachorro Astro e a empregada robô Rosie. Essa série funciona basicamente como uma sitcom animada, onde cada episódio explora a relação humana com a tecnologia e o avanço dela. Tem uma coisa que vale mencionar aqui que eu acho bastante interessante, é que Jetsons vieram antes de Star Trek, então tem muita coisa aí que as pessoas falam que foi invenção de Star Trek, até eu já falei algumas vezes, mas Jetsons realmente fez antes. Mas independente dessa coisa de quem fez o que primeiro, eu acho que para uma série da década de 60, ela é muito mais criativa e visionária do que ela deveria ser. É claro que por conta da época, algumas piadas não envelheceram muito bem, elas dependem do humor daquela década, né, o contexto da década de 60, onde as mulheres ainda serviam apenas como donas de casa nas sitcoms. Ainda a gente tinha séries como I Love Lucy, que até foi um certo progresso. Ainda assim, mesmo que tenha pequenas piadas conservadoras, no geral, é uma série muito divertida, o humor é muito bem feito e Jetsons continua muito engraçado. Eu assisti recentemente, gostei bastante, alguns episódios realmente não envelheceram tão bem quanto poderiam, mas no geral, Jetsons continua uma ótima ficção científica e uma ótima animação para as crianças, até se você não se importa com os conceitos de sci-fi. E a minha dica para HBO Max é que façam um revival dos Jetsons, porque a gente já teve um revival de Jellystone, que é dos personagens da Hanna-Barbera,
que tá muito divertido e ainda não chegou na HBO Max. Talvez antes desse vídeo ser lançado já tenha chegado e eu tô quebrando a cara aqui, mas no momento da gravação não chegou ainda. Façam um revival de Jetsons, porque dá pra fazer uma coisa muito divertida com isso. A próxima série é uma que divide bastante os fãs do material original, mas eu vou defender até o fim, que é Watchmen. Baseado nos quadrinhos de Alan Moore, a série de Watchmen serve como uma continuação, já que mantém os eventos e personagens do material original, mas também toma liberdade para brincar um pouco com o que foi estabelecido. A trama é ambientada mais de 30 anos após os eventos do quadrinho, em 2019, na cidade de Tulsa, Oklahoma. Depois do ataque de Adrian Veidt, o Ozymandias, as pessoas continuam lidando com lulas alienígenas caindo do céu e a dúvida sobre o paradeiro do Dr. Manhattan, que acabou abandonando o planeta. Mas por conta do diário de Rorschach, que entregava todos os detalhes do plano secreto de Adrian, um grupo de supremacistas brancos começa a se tornar uma ameaça cada vez maior. E uma trama curiosa que chama a atenção de novos mascarados e acaba envolvendo os Watchmen originais. O maior destaque dessa série, eu já vou tirar logo do caminho, é o elenco. Regina King, Jeremy Irons e a Jean Smart estão excelentes, são alguns dos melhores papéis da carreira deles, e sinceramente eu achei que a escolha do elenco para essa série foi um dos maiores acertos dela. Um outro enorme acerto é que ela ignorou completamente o filme do Zack Snyder como cânone. Eles até usam como referência visual, mas o enredo não tem nada a ver com a história do filme. E ao invés de tentar trazer para o contexto atual, a série continua usando a linha temporal alternativa do Alan Moore dos quadrinhos. Uma em que os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã e, claro, uma em que os heróis encapuzados são uma realidade. Essa série continua desconstruindo os personagens e entende completamente a proposta do Alan Moore, que é fazer uma sátira dos encapuzados. Ela traz a violência e o sexo, mas também uma coisa que o Zack Snyder esqueceu completamente na sua versão do cinema, que é o humor do Mago Barbudo. Se você lê Watchmen ou basicamente qualquer material do Barbudo, você sabe que ele traz temas sérios, mas também não deixa de ser um pouco sarcástico. Ou seja, em questão de fidelidade, eu acho que essa série acertou bastante. Eu já vi muita gente dizendo que a série não tem nada a ver com quadrinho, mas, claro, visualmente ela não parece, né? É uma mídia completamente diferente, mas em questão de enredo no tom e na proposta, eu acho que essa série acertou muito mais do que o filme e também do que alguns quadrinhos que vieram depois e tentaram ganhar dinheiro em cima do material original. E a série também tem excelente, perfeita trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross da banda Nine Inch Nails. A trilha é tão boa quanto a série em si, ela se sustenta. Até o momento a série não tem uma segunda temporada confirmada, o que eu acho que é uma boa ideia, porque eu acho que ela terminou muito bem. Aquela ambiguidade final pra mim foi muito mais forte do que qualquer certeza. Mas se tiver uma segunda, eu admito que eu até assistiria, mas só se ela não fosse uma continuação direta, se fosse uma coisa mais antologia. E se você prefere o filme do Zack Snyder, eu entendo os méritos dele, ele até tem umas coisas boas, mas a série realmente capturou aquilo que fez o quadrinho tão especial pra mim. A próxima série é uma que eu também fiz vídeos aqui no canal explicando as primeiras impressões sobre ela, e é uma que ainda não tinha entrado na HBO Max até o dia em que eu fiz esse vídeo. A maioria das séries dessa lista são do catálogo da Warner, que acabaram entrando na HBO Max, mas essa série, junto com Raised by Wolves, é uma original HBO Max e é Made for Love. Essa série fala de uma tecnologia inovadora capaz de conectar a consciência de um casal, criando uma conexão própria. Mas o criador dessa tecnologia, o bilionário Byron Gogol, acaba transformando a sua esposa em uma cobaia. Hazel passou a última década prisioneira na mansão tecnológica de Gogol e quando finalmente consegue escapar, descobre que está sendo rastreada e vigiada pela tecnologia do seu marido, que foi implantada no seu cérebro. Como eu mencionei no vídeo de primeiras impressões, a série é baseada no livro homônimo da Alyssa Nutting. Eu não li ainda, mas talvez eu dê uma lida para poder ver o quão fiel é a adaptação. E as duas coisas que mais se destacaram nessa série foram o elenco e o humor mais satírico, mais irreverente. No outro vídeo eu falo sobre a série em mais detalhes, mas basicamente é uma série bem curta, cada episódio tem ali uns 20, 30 minutos. Ela tem, eu acho que uns 7, 8 episódios, passa bem rápido também. Ainda não foi confirmada uma segunda temporada da série, mas ela termina com um enorme gancho, então pelo menos eles têm a proposta de trazer ela de volta. Se a HBO Max vai renovar ou não, ainda não foi confirmada até o momento da gravação desse vídeo. A gente tem no elenco a Kristen Milioti, o Billy Magnussen e o Ray Romano da série Everybody Loves Raymond. A única coisa que eu acho que não funciona muito bem nessa série é o tom, porque ela sempre alterna entre comédia e drama, e às vezes ela troca um pelo outro e eu não sinto que a troca foi feita de uma maneira muito inteligente. Seguindo com a última animação da lista, eu trouxe Infinity Train,
ou Trem Infinito. Criada por Owen Dennis, um dos roteiristas da série Apenas um Show, Infinity Train tem uma premissa básica envolvendo um trem mágico com inúmeros vagões, cada um deles carrega o seu próprio universo. É viajando através desses vagões que os personagens diversos passam por experiências únicas, capazes de ajudá-los a lidar com seus dilemas pessoais. Essa é uma animação muito bem feita, com um conceito criativo e visuais impecáveis, ela é muito bem iluminada, as cores também. Ela é original da HBO Max ali com Cartoon Network. Em questão de visual, de animação, ela é de longe a melhor aqui. E assim como a já mencionada Room 104, essa série também segue um formato antológico. A primeira e a segunda temporada até tem uma conexão direta, mas no geral cada temporada tem um arco completo fechadinho. Até agora foram 4 temporadas, todas estão disponíveis na HBO Max. É uma série muito divertida e muito criativa. Eu não posso comentar muito sobre ela aqui para não dar spoiler, mas se você gosta daqueles episódios mais conceituais, mais cabeça, de Hora de Aventura, você vai adorar Infinity Train. Indo para a penúltima série da lista, Avenue 5. A história gira em torno dos tripulantes de um cruzeiro espacial de luxo que depois de um acidente tem o seu curso alterado, fazendo com que todos fiquem presos lá por bem mais tempo do que imaginavam. Além de lidar com as notícias ruins, os clientes também precisam aturar o capitão e a sua equipe, que não fazem ideia do que estão fazendo. Essa foi uma outra série que eu demorei para assistir, porque eu vi muita gente falando mal dela, muita gente criticando, dizendo que o humor era ruim, que não funcionava. Aí depois eu vi quem era o criador da série. Quem criou essa série foi o Armando Iannucci, o mesmo de séries como VIP e alguns filmes que eu adoro, como In the Loop. E aí eu entendi um pouquinho a reação das pessoas, porque o humor do Armando Iannucci é muito específico. Ele não tenta fazer punchline, ele não tenta fazer uma comédia direta. Muitas vezes ele brinca com a vergonha alheia e também a confusão do espectador, hein? Então se você é uma pessoa que não é muito familiarizada com o trabalho dele, talvez você assista a Avenue 5 e ache o humor um pouco estranho, um pouco fora de lugar, sem sentido. Esse é aquele tipo de humor bizarro que começa parecendo mais estúpido do que deveria ser, mas aí quando você vê a forma que a trama se desenvolve e tudo se conecta, você vê que o roteiro é um pouquinho mais inteligente do que você imaginava. Eu admito que a série tem um pequeno problema ali no começo, ela demora um pouco pra pegar fôlego, mas do terceiro episódio pra frente, ela fica excelente. E como já é basicamente padrão da HBO, o elenco aqui é de primeira. Como capitão da nave, a gente tem o Hugh Laurie, o House, que tá num dos melhores papéis que ele já fez, e também o Zach Woods, que é um cara que já esteve em várias séries como Silicon Valley, The Office, e ele nunca é tão reconhecido assim, então eu queria mencionar ele aqui. Eu também já falei dessa série num vídeo que eu fiz da retrospectiva das melhores séries de ficção científica de 2020. Então eu vou botar um link aí em algum lugar. Finalmente chegamos no final. Em primeiro lugar, não é primeiro lugar, né, mas eu deixei por último, a série que, por mais que tenha seus defeitos, eu ainda considero meu amorzinho da HBO, Westworld. Essa série é uma adaptação seriada do clássico filme homônimo de Michael Crichton. Comandada pela dupla Jonathan Nolan e Lisa Joy, Westworld mantém a premissa básica de explorar um parque temático onde humanos podem interagir com androides, recriando diversos cenários, sendo o mais popular deles um faroeste cheio de violência e nudez. Mas tudo começa a dar errado quando as máquinas sofrem um despertar e se voltam contra os humanos. A premissa básica do filme é mantida na série, mas a estrutura narrativa é completamente diferente. Eles extrapolam no desenvolvimento de universo e os personagens são muito melhor desenvolvidos. Enquanto o filme clássico do Crichton focava muito mais nos elementos de ficção científica, aqui eles entendem que a ficção científica funciona em prol do drama. E é por isso que é bem interessante você notar que no filme original o foco dramático eram os humanos e aqui o núcleo principal são os androides, que são chamados de anfitriões. Como eu tô mencionando em todas as séries, o elenco dessa aqui também é impecável. Essa é a série com o maior orçamento, o melhor elenco, um roteiro que é de outro nível. Alguns nomes que tem nessa série: tem a Evan Rachel Wood, tem o Anthony Hopkins, tem o Ed Harris, tem a Tessa Thompson, representando o Brasil tem o Rodrigo Santoro, todos eles dando o seu máximo em alguns dos melhores papéis que já fizeram em décadas. O Anthony Hopkins aqui tá no seu top 3 melhores papéis da vida dele. Sério, em questão de elenco e personagens, essa série aqui é imbatível. Uma outra diferença também da série pro filme é que ela segue um ritmo muito mais lento e contemplativo. Então, se você quiser uma série que sabe explorar a ficção científica na sua parte mais íntima, no elemento mais humano dela, Westworld é perfeita pra você. A primeira temporada eu considero até agora provavelmente a
melhor primeira temporada que a HBO já fez, incluindo todas as séries, não só de ficção científica. Acho que aquela primeira temporada de Westworld foi uma aula de narrativa, foi uma aula de atuação, foi uma aula de construção de personagens. Eu não canso de babar sobre essa primeira temporada, eu falo dela toda vez. A segunda temporada, eu sinto que ela não foi tão perfeita quanto a primeira, ela continuou muito boa. Já a terceira temporada, eu sinto que ela deu uma decaída porque ela tinha uma enorme promessa. Eu adorei a proposta, eu adorei o que eles queriam fazer, uma coisa mais cyberpunk, mas eles não souberam explorar isso muito bem. Eu senti que foi um desperdício, muitas ideias foram jogadas fora. Infelizmente, a terceira temporada eu não acho tão boa, acho que ela decaiu o nível da série. Ainda assim, de forma geral, a terceira temporada tem atuações e direção de arte acima da média de qualquer outra série em exibição atualmente, mas em questão de enredo, eu acho que ela ficou devendo a primeira e até a segunda temporada. Eu falei bastante de Westworld aqui, eu também já fiz um vídeo sobre a série, comparando ela com o filme. Vou botar aqui o link em algum lugar. E é isso. Essas são todas as séries de ficção científica disponíveis na HBO Max até o momento. Até o momento da gravação, é claro. Eu anotei aqui também na minha lista algumas que não entraram ainda, como a série Years and Years, que é uma junção ali, eu acho que é o Channel 4 ou a BBC, junto com a HBO. Ela tinha na HBO original, só que na HBO Max ainda não tem. É uma série legal, eu não gostei muito da forma que ela desenvolve a trama dela ao longo dos episódios, mas ainda assim ela tem um ótimo elenco, né? O que meio que virou padrão, deu pra notar aqui nesse vídeo que é um padrão da HBO. E tem duas séries que não são originais da HBO, mas estão no streaming dos Estados Unidos. Eu queria muito que viesse pra cá, que são Doctor Who, que eu sei que no Brasil tá na Globoplay, mas ia ser muito bom ter na HBO Max também. E tem uma outra série que tem na HBO Max nos Estados Unidos e ainda não chegou no Brasil, eu nem sei se vai chegar, não sei quem é dono aqui, é Babylon 5. Essa é uma série que não recebe tanto elogio quanto merecia e não é tão conhecida no Brasil, mas eu acho que se ela for colocada aqui, ela vai começar a receber um tratamento como Battlestar Galactica tá recebendo na Amazon Prime Video. E é isso, pessoal, deixa aí nos comentários qual dessas séries é a sua favorita, qual te interessou mais, qual é a melhor, qual é a pior, deixa aí nos comentários. E se você quiser que eu fale também dos filmes da HBO Max, deixa aí nos comentários que eu volto depois, porque tem muito clássico da Warner lá. E para continuar seguindo o universo da ficção científica, se inscreve aí no canal, ativa o sino e também segue as redes sociais, tá o Twitter, tá tudo aí na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!